Medida provisória número 1202, de 28 de dezembro de 2023, sobre a desoneração da folha de pagamento. Olá pessoal, segue mais um Minuto do Direito, vamos aprender? Falaremos hoje sobre a medida provisória de número 1202, de 28 de dezembro de 2023, que trata da revogação dos benefícios fiscais, desoneração da folha de pagamento e da desoneração parcial da contribuição previdenciária. Então, através da medida provisória apontada anteriormente, o governo federal derrubou o veto aplicado pelo Senado, prorrogando assim a desoneração da folha para 2027. Diante do fato, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, divulgou uma proposta e assim se transformou em uma medida provisória, revogando o ato do Congresso Nacional, como será para esse novo formato. E como será esse novo formato? Vamos entender? Primeiro, no seu inciso primeiro, no seu artigo 1º, fala o seguinte: as empresas que exercem as atividades relacionadas no anexo 1 e 2 desta medida provisória poderão aplicar uma alíquota reduzida da contribuição previdenciária prevista no inciso 1 da Lei 8.212, de 91, com os seguintes termos: para as empresas que exercem atividades relacionadas no anexo 1, mediante a aplicação das alíquotas, seriam de 10% em 2024, 12 inteiros e 5 décimos por cento em 25, e 15% em 26, e 17 inteiros e 5 décimos por cento em 27. Para as empresas que exercem as atividades relacionadas no anexo 2, mediante a aplicação das alíquotas, ficaria o seguinte: 15% em 24, 16 inteiros e 25 centésimos por cento em 25, 17 inteiros e 5 décimos por cento em 26, e 18 inteiros e 75 centésimos por cento em 27. Parágrafo único diz o seguinte: as alíquotas previstas neste artigo serão aplicadas sobre o salário de contribuição do segurado até o valor de um salário mínimo, aplicando-se as alíquotas vigentes na legislação específica sobre o valor que ultrapassa esse limite. Já no artigo 2º, para fins do disposto do artigo 1º, as empresas deverão considerar apenas o Código da Classificação Nacional das Atividades Econômicas, do CNAE, relativo à sua atividade principal, assim considerada aquela que tiver maior receita oferida ou esperada, e a produção dos seus efeitos. Inciso 1º, a receita oferida será apurada com base no calendário anterior, que poderá ser inferior a 12 meses, quando se referir ao ano de início ou do início das atividades da empresa. A receita esperada é uma previsão de receita do período considerado e será utilizado no ano calendário do início ou de reinício das atividades da empresa. As empresas que aplicarem as alíquotas reduzidas, do que se trata no artigo 1º, deverão firmar termo no qual se comprometerão a manter os seus quadros de funcionários dentro daquele quantitativo de empregados igual ou superior ao verificado em 1º de janeiro de cada ano. E sobre o quadro de classes dessas atividades. Como seriam? O que estariam enquadrados? Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, no anexo 1, ficaria o transporte de ferroviário de carga, transporte ferroviário, transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo, municipal em região metropolitana, transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo, municipal, interestadual e internacional, transporte rodoviário de táxi, transporte escolar. Já no anexo 2, por exemplo, já seria a construção civil de rodovias e ferrovias, construção de obras e artes especiais, obra de urbanização, ruas, praças e calçadas, obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações. As classes completas estão contidas na medida provisória. Então, em resumo, para vocês entenderem como, pelo menos, fica claro aí na medida e depois com uma orientação do social. Primeiro, o colaborador precisa solicitar, por exemplo, até no social, que deseja aderir ao benefício, e ele precisa manter essa quantidade de funcionários dentro daquele quantitativo para o próximo ano vigente. Então, senão ele se desenquadra e pode ter aí sanções. Outro ponto relevante é o seguinte: por exemplo, você tem uma folha lá de 1 milhão e a base de cálculo nesse sentido seria 1 milhão. Só que da quantidade de funcionários que você tem, sei lá, 300, se aplicar um salário mínimo vai dar, por exemplo, 500 mil. Então, esses 500 mil que você achou do quantitativo de funcionários aplicando
aí a multiplicação por um salário mínimo, você encontrou 500 mil. Então, se sua folha base de cálculo da contribuição previdenciária é 1 milhão e você retira essa contribuição primeira de um salário mínimo de todos os funcionários, você vai contribuir, por exemplo, 20% sobre os 500 mil e os, por exemplo, 14% sobre esse salário mínimo especificamente. E no ano seguinte a mesma coisa. Então serão duas formas de cálculo. Então é para ficar atento, devem sair também outras novas orientações sobre o tema e compartilhe aí para os amantes do direito e até a próxima.